Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar o professor Fábio. Olá, professor Fábio. Olá, professora Josi, uma boa tarde a você, obrigado pela oportunidade, uma boa tarde, boa noite, depende do horário que a pessoa for assistir aí no YouTube, né? Mas é um prazer estar aqui colaborando com esse projeto, né? E dando um depoimento aí a respeito da vida acadêmica, trabalhos e assim por diante. Conte a sua história. Quem é o professor Fábio? Vamos lá. Eu sou nascido e criado aqui na Zona Sul de São Paulo, né? Até depois de ter casado, eu continuei morando aqui na mesma região. Então, resido praticamente há quase 46 anos na mesma região, aqui extremo sul de São Paulo, né? Pedreira, Zona Sul, Balneário São Francisco. E sou filho de um comerciante, de uma dona de casa, né? Que faleceu, eu tinha pouca idade, tinha em torno de 12, 13 anos. E tem um irmão, né? Somos ele é mais 7 anos mais novo que eu. E a gente, por essa dificuldade, né? Foi aí enfrentando as adversidades da vida, sempre um apoiando o outro. O pai tendo que trabalhar para poder sustentar a casa, né? Sozinho e 2 crianças pequenas. Então foi uma barra para ele. Claro que teve ajuda aí de parentes, né? Teve ajuda de minhas tias, aproveitar até o ensejo. Tia Raimunda, a tia Sônia, a tia Creuza, que foram uma irmã da minha mãe, né, e as outras 2 irmãs do meu pai e a cunhada do meu pai, que ajudaram nesse processo, porque éramos muito pequenos, né, mas conseguimos enfrentar as adversidades, chegamos todos vivos até hoje, né, com saúde e trabalhando. Eu sei que você gosta de trabalhar com projetos. O que leva você a trabalhar com projetos, criar projetos novos? Eu acho que é mais por parte do comprometimento do aluno com a instituição e até com o próprio conteúdo. Então, eu acho que trabalhar com projetos ele é importante nesse sentido, porque o aluno ele se sente como parte integrante de um todo. Ele não se sente como algo isolado ou alguém que está lá na escola para aprender conteúdo. Fora que toda a vivência, né, para o aprendizado ela é efetiva, porque o aluno realmente aprende aquilo que ele viveu e não aquilo que ele escutou e entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, eu acho que a vivência, a questão do projeto, dele participar, pôr a mão na massa, se sentir parte de algo maior, eu acho que isso traz um engajamento maior do aluno. Você faz parte de um projeto de uma rádio. Você pode fazer um resumo sobre esse projeto que você faz parte? Vamos lá, eu fui convidado no meio do ano passado, né, em meio à pandemia, todo mundo trabalhando home office, e um amigo meu de longa data, que é o radialista Jorge Moreno, né, que já trabalhou em Transamérica, Jovem Pan, não aqui em São Paulo, ele é do Rio, né, e ele tinha um projeto chamado Rádio Sarau, onde ele tocava, né, músicas antigas, serestas, e ele no final acabou dando esse projeto para a Prefeitura de Conservatória no Rio, né? E ela toca esse projeto, quem quiser acessar lá, radiosarau.com. E logo após, ele é casado com uma professora também, coordenadora de colégio lá no CIEP, no Rio de Janeiro, que seja CIEP, e ele teve essa ideia de fundar a Escola FM, né? Que é uma escola voltada ao público docente, a crianças, a jovens. Então, ela tem aí uma programação dividida por nichos, né? Então, no período da manhã, até às 14 horas, voltada ao pessoal do ensino fundamental, às crianças. Aí, das 14 até às 18 horas, voltada ao pessoal mais jovem. E a parte da noite voltada a pais e professores, né? Então, ele me chamou para participar desse projeto. Não tinha um núcleo aqui em São Paulo para a gente poder fazer essa integração, né? E o objetivo da rádio, como docente, era justamente trazer o pessoal os menos favorecidos e dar voz para eles, né? A ideia é justamente essa, pegar a molecada da periferia, fazer uma preparação desse pessoal, aprender, ensinar eles a produzir um programa de rádio, que é um roteiro, como toda a estrutura de montagem, né? Seja um podcast, seja um programa, seja lá o que for, e dar voz, porque, querendo ou não, fala-se muito em educação, mas o principal interessado nunca é ouvido.
Se você pegar o aluno, né, então a gente tem simpósios, a gente tem doutores, tem especialistas, mas eu acho que para essa conversa tem que trazer também o aluno, porque se o aluno, não adianta, a minha visão como professor não é a mesma visão dele como aluno. Então, assim, eu já tive diversas situações em sala de aula de eu explicar para o aluno e ficar lá 20, 30 minutos explicando, e o aluno, às vezes, com 2, 3 palavras, falar uma coisa que faz muito sentido, que é estar na realidade dos dois, e de repente ele conseguir entender de forma mais rápida. Então, a ideia da Escola FM é justamente isso, dar voz a quem faz parte do processo, porque ele é o menos consultado. Ouve-se pais, ouve-se mães, ouve-se professores, especialistas, mas o principal interessado, ele nunca é escutado. Então não tem sentido esse processo. E se nós pegarmos a questão da educação, se você pegar lá uma pintura do século passado, a sala de aula é a mesma. É o professor na frente, né? Claro que hoje a gente sabe que mudou esse conceito do professor como detentor do saber, não, hoje ele é mais um facilitador da aprendizagem, né? É uma via de mão dupla, ele tem que ter uma interação com o aluno. Mas se você pegar antigamente, uma foto, era a lousa, o giz, as carteiras e o aluno. Então, se você pegar em escolas estaduais, municipais, mas vamos investir em tecnologia. Dar um notebook para o aluno, ou dar um computador para o aluno, não é investir em tecnologia. Você, de repente, fazer uma aula com realidade virtual, você, inclusive, o mestrado que eu estou concluindo é sobre tecnologia na educação. Então, você tem diversas ferramentas, diversas plataformas que, com a pandemia, meio que forçou todo mundo a se movimentar. Então, olha, é uma nova realidade. E é uma realidade que não vai voltar atrás. É uma realidade que veio para ficar. Se você pegar até a própria questão do home office, a grande maioria das empresas de grande porte percebeu que os custos que ela tem tendo um funcionário lá localmente não são necessários, porque o funcionário em casa ele rende muito mais. Então, eu acho que a Escola FM, nesse sentido, é tentar trazer uma preparação para esses alunos, mostrar a realidade, como funcionam as coisas, e dar voz para ele, né? Saber a opinião dele. Porque quando eu conversei muito com o Jorge Moreno a respeito disso, antes de fazer parte do projeto, qual era o objetivo, e ele falou assim, olha, o objetivo principal, como fundador da rádio, é dar voz a quem não tem. Então, qual foram as táticas para isso? Se trazer influenciadores mirins, digitais, pegar esse pessoal e tentar preparar o pessoal de escolas estaduais, escolas municipais, e realmente saber o que eles pensam, saber o que o jovem pensa, né? Então, se você pegar a programação da rádio, praticamente que ela é feita quase que toda online. Então, a entrevista é feita pelo WhatsApp, é feita pelo Google Meet, é feita pelo Teams. Toda a parte de produção é feita num computador na casa da pessoa que está lá dentro da programação, ou eles enviam os áudios. Eu também já faço parte da montagem dos programas, né? De alguns programas. A gente tem, por exemplo, um programa na faixa noturna que chama aí Sala dos Professores. Quem quiser procurar lá no Spotify, inclusive a professora que fez a conexão entre minha professora Josi e a professora Valéria também faz parte desse projeto, na qual nós pegamos temas relevantes dentro da educação. E simplesmente, qual a sua opinião, professor, a respeito disso? Esquece lado político, esquece qualquer outra coisa. Qual a sua opinião? Então, já tivemos discussão sobre racismo em ambiente escolar, a questão da família, da estrutura familiar dentro da educação, porque muito se discute sobre educação, mas se esquece um pouquinho da questão familiar, e principalmente nós, professores, trabalhamos aí na região periférica, a gente tem contato direto com isso. Então, aquela criança que, de repente, vem para a escola para comer, aquele aluno que chega às 10h30, 11 horas, ele comeu alguma coisa na noite anterior, 8 horas da noite, chega lá, está desmaiando de fome na sala de aula, e querendo ou não, o aluno ele tem um prejuízo direto da aprendizagem. Então, como é que você pode cobrar alguma coisa de um aluno que nem se alimentar direito se alimenta? Então, são realidades completamente dispersas. Então, a realidade, eu sou professor acadêmico, né, da Universidade de Ibirapuera, e trabalho como professor também de ensino médio técnico na ETEC Jardim Ângela e na ETEC Irmã Agostina. Na ETEC Jardim Ângela, que ela é bem no extremo sul de São Paulo, né, nós percebemos essa realidade. Então, fica complicado você cobrar alguma coisa do aluno se nem se alimentar direito ele está se alimentando.
Então, é extremamente complicado. No caso da ETEC Jardim Ângela, a gente tem ótimos resultados, né? No último PISA aí foi uma das escolas de destaque. Então, eu acho que, em relação a esse trabalho, acho que tem que ter uma participação efetiva de todos os professores, uma consciência, né? Que eu acho que antes da educação e qualquer coisa, o fato é se importar com o aluno, né? Acho que se você se importa com o aluno, você já está dando um passo à frente. Ele percebe isso. Então, percebendo isso, ele também vai colaborar com você. E o projeto da Escola FM é basicamente esse, né? É dar voz a quem precisa. Você já completou tudo que tinha para falar sobre esse projeto? Sim. Tá. Na verdade, esse projeto específico, sim, né? Basicamente, a gente quer montar esse núcleo dentro das escolas para dar voz ao pessoal da periferia, né? Para que eles produzam podcasts, produzam programas. E a ideia principal, claro, né, da Escola FM é um dia se tornar uma FM física, né? A gente está trabalhando para isso, para que ela vire realmente uma estação de FM, né? Então, já está sendo feito todo um trabalho de pesquisa, busca de apoio. Então, a nossa ideia é transformar em uma rádio ou aqui ou em São Paulo. E como a gente está com a tecnologia como nossa aliada, então não há uma necessidade de um estúdio físico, né? A gente percebeu que dá para produzir programa de casa. E com o celular na mão, você consegue fazer qualquer coisa. Essa Escola FM, quem são os criadores? O criador é o Jorge Moreno, é o radialista. Ele é o criador da rádio, é o criador, idealizador, CEO, secretário, office boy. Ele é praticamente a mente pensante por detrás do projeto. Nós somos só colaboradores aí, lembrando que a Escola FM ela não tem patrocínio, ela não tem comercial. Os patrocinadores são o pessoal que gosta da rádio, que vai lá através de projetos como esses projetos de crowdfunding, né, que é de patrocínio. O pessoal vai lá, doa R$10, R$15, R$20, e graças a Deus a Escola FM consegue se manter até hoje, né? Então, todos os custos são pagos com essas doações feitas tanto por participantes como quem escuta. Então, a gente tem, por exemplo, uma curiosidade, comunidades no Japão, comunidades nos Estados Unidos que escutam o programa, tanto pela programação, que a gente preza pela música nacional, né, por ser uma rádio que pretende trazer uma informação para o aluno. Então, a gente é voltado muito à música nacional. Então, a gente tem um público gigantesco, por incrível que pareça, também no exterior. E agora você pode falar dessa rádio que você pretende montar e que já está em articulação para todas as ETECs? Então, o projeto piloto é dentro da ETEC Irmã Agostina, aqui na região de Interlagos, Zona Sul de São Paulo. Então, nós já montamos um espaço físico, né? Esse projeto, junto com o diretor João Carlos, né, que autorizou, que está apoiando esse projeto, ele faz parte de um projeto maior, que é um projeto chamado Empresa Júnior, né, na qual a intenção é preparar o aluno, não só o aluno, como a pessoa para o mercado de trabalho. Então, a gente já montou uma estrutura básica, já fizemos a seleção dos alunos, e a ideia é que também isso se torne uma prática pedagógica. Então, os alunos que vão entrando, vão passando por um processo seletivo, e esses alunos que fazem parte da Empresa Júnior, além de ajudar a produzir esses programas, porque no primeiro momento vai ser para os alunos, mas depois nós vamos abrir para os professores também, né? Os professores que quiserem colocar algum conteúdo, disponibilizar lá na rádio, a gente vai estar abrindo uma segunda instância, mas a prioridade é dar voz para o aluno. Depois do projeto piloto, da gente formatar o projeto piloto, nós já temos aí propostas de parcerias para outras ETECs, na Zona Leste, na Zona Norte. Já andei conversando com alguns professores, que a gente precisa formatar para quando for para outras ETECs já é um modelo pronto, né? Até para ver se ele se adequa ou não à proposta pedagógica da escola que queira participar. Qual a relevância social desse projeto? Além de trazer o aluno para dentro da escola, né? Porque, na minha opinião, quando ele tem uma ligação afetiva com a escola, ele vai fazer de tudo para manter essa escola limpa, manter essa escola organizada, de participar das aulas, porque ele sabe que o futuro dele está lá. Então, a gente sabe que quando se é de uma classe social mais baixa, a única forma de enfrentar o sistema é estudando. Não é fazendo um manifesto, é estudando. Se você estudar e tiver um norte, for bem direcionado, você tem um futuro pela frente. Então, eu acho que é altamente relevante, né?
Eu acho que a gente está engatinhando ainda, porque a gente não sabe como é que vai funcionar, né? A gente não tem a menor ideia de como isso vai funcionar em relação à montagem do estúdio, à preparação dos alunos. Então, o projeto ainda está em formatação, mas a ideia é que o primeiro programa produzido por eles vai até o meio de dezembro já seja veiculado no horário em torno das 8 horas da noite na rádio. Então, a gente já está propondo isso aí, né? E depois que tiver tudo formatado, aí sim ampliar para outras unidades. Tem outros projetos que você possa falar? Então, durante a pandemia, eu trabalho, basicamente, minha área é TI, né? E dou aula de desenvolvimento mobile, de aplicativos de celular. E na pandemia a gente teve um problema gigantesco, que é o aluno se conectar e não participar da aula. Isso foi extremamente complicado, porque tinha aluno que não ligava a câmera. E um dos projetos que foram desenvolvidos lá na ETEC Jardim Ângela, no ano passado, foi o projeto da personalidade em aula. Então, eu contatava algumas personalidades, passava o conteúdo para esses alunos e eles tinham que desenvolver um aplicativo de celular para aquela determinada celebridade. E, querendo ou não, isso ajudou muito, porque não só os alunos participavam, mas quando nós tínhamos reunião com essa personalidade, os pais também entravam. Olha, eu gosto muito de você, olha que legal, isso aí. Até as próprias personalidades que participaram também ficaram assim, pô, mas que legal, você está trazendo a gente para a sala de aula, a gente tem um contato com o aluno, tal, a gente não sabia que tinha essa relevância, não em relação a projetos específicos, né, claro, relevância na música nacional, no humor e assim por diante. E aí nós trouxemos primeiro o cantor Falcão, do Brega, né, inclusive quem quiser lá no meu canal no YouTube, só procurar para o professor Fábio Eduardo dos Santos lá, me encontra no YouTube. O Falcão fez uma entrevista como se ele fosse um cliente mesmo e nós fôssemos uma empresa na qual nós entrevistamos. Então a entrevista está gravada lá com ele conversou, então se eu quisesse um aplicativo de celular, como é que seria? E os alunos foram anotando e no final a gente entregou um produto. A gente apresentou 4 ou 5 aplicativos, do qual ele escolheu um que é o aplicativo oficial dele, né? E nós publicamos isso aí no Google Play. Isso foi no primeiro semestre. No segundo semestre, nós trouxemos o apresentador João Gordo, da ex-MTV, da Record, que também participou, veio para divulgar os projetos, né? E também o mesmo esquema. Então, os alunos começaram a se interessar pela aula, porque além de estar conhecendo uma personalidade ali em sala de aula, ele tem um portfólio. Porque hoje, para trabalhar dentro da área de TI, não adianta falar que sabe programar. Ele tem que apresentar algo para que ele seja contratado. Então, eu falei, quer portfólio melhor do que fazer um aplicativo para uma celebridade? Olha o cartão de visita que você já está chegando no mercado. Então, eles têm, e a participação foi efetiva. Todos participaram, todos gostaram. Esse semestre ficou um pouco, esse ano, né, ficou um pouco complicado fazer isso, porque com esse negócio de volta, não volta, vacina, não vacina, então as turmas foram prejudicadas, porque eles têm que ter um conteúdo mínimo para desenvolver essa aplicação, nós até tínhamos os convidados, né, mas eu não achei viável, porque tem que estar ligado à proposta pedagógica, senão não adianta nada também, trazer uma celebridade só, trazer festa, não é aula, né. Então, tem que estar uma coisa vinculada a outra. Esse ano, né, na verdade, nós fomos prejudicados um pouquinho por isso. O ano passado, o projeto correu tranquilo, né? E eu acho que para os alunos foi extremamente relevante. Alguns pais agradeceram, elogiaram o projeto. Quem quiser depois ver, dar uma conferida, é só entrar lá no canal, né? Tá lá na parte de entrevistas. E também para complementar e para fechar, porque a gente trabalha muito com a parte de design, né? Nós trouxemos um ex-desenhista do estúdio do Maurício de Souza para falar sobre qual é a melhor cor, conversar um pouquinho sobre a experiência dele em relação ao mercado de trabalho. E o que foi legal é que muitos alunos falaram assim, putz, até que esse momento eu não sabia o que eu queria fazer. Agora eu sei, eu vi que você, pela sua história, eu me identifiquei com a sua história e é isso que eu quero fazer, eu quero seguir a mesma trilha. Então não foi só bom na parte de conteúdo, como foi importante também para alguns alunos falarem, olha, porque até aquele momento ele estava no curso de informática, mas não sabia o que ele queria. Ele falou, eu quero ser design gráfico, eu quero trabalhar com desenho, porque ele se viu naquele que estava conversando com a gente. Então, eu acho que o projeto, no resultado final, foi extremamente proveitoso para todas as partes, para mim, para os alunos, para a unidade, que a gente
inclusive quem quiser saber do projeto João Gordo, foi muito divulgado, foi no R7, foi numa série de sites aí de notícias, G1, porque nós não divulgamos só o João Gordo como apresentador, nós divulgamos também o projeto da esposa dele, que é o Solidariedade Vegan, que distribui aí em torno de 1.500 marmitas veganas para o pessoal de rua, para comunidades indígenas. Então, querendo ou não, acabou sendo um trabalho social também. Mesmo o objetivo não era, mas acabou sendo um trabalho social também. Eu acho que em relação a todos esses aspectos aí, foi importante para todas as partes, para a unidade, para os alunos e para mim também como pessoa que nunca tinha participado de um projeto dessa amplitude, né? Você acha que um projeto nasce pela necessidade do professor ou pela necessidade do aluno? Eu acho que sai mais pela necessidade do aluno, pelo menos no meu ponto de vista, né? Sai mais pela necessidade do aluno do que do professor. Porque, quer dizer, é um casamento, né? Não pode nem falar que é por um e nem por outro, porque o professor às vezes avalia aquela sala de aula e ele vê que a metodologia que de repente ele está utilizando não vai ser efetiva naquela turma. Então ele tem que mudar a metodologia, ele tem que mudar o jeito de aprender. Até porque os alunos não aprendem mais do mesmo jeito. Hoje, o professor ele tem como muitos consideram como adversário ou consideram como aliado o celular. Então, o celular ele é muito mais atrativo que a aula. Então, no meu conceito, tá? Na minha opinião, brigar contra isso é burrice. Eu tenho que tentar tirar o melhor proveito daquilo lá. Então, nós vimos na pandemia que muitos alunos usaram o celular até para poder acessar as aulas remotas, mas se eu posso compartilhar um conteúdo no WhatsApp, se eu posso pedir para fazer uma pesquisa lá no Facebook e me mostrar o resultado, eu tenho que tentar usar essa ferramenta como minha aliada, porque é uma ferramenta que veio para ficar e isso não vai mudar. Então, ou você tenta tirar do limão, fazer uma limonada, né? Tentar tirar o melhor daquilo. Hoje não tem como. Se o professor tentar brigar contra a tecnologia, ele está se excluindo do mercado de trabalho. Porque as crianças já nascem inserido na tecnologia, né? Que nem o professor, que nem eu não nasci dentro do conceito da tecnologia. Então, eu sou um migrante. Eu fui migrando até chegar ao que é hoje. As crianças de hoje já nascem dentro desse conceito. Então, é o que eu falo para os meus alunos de faculdade. Eu falo assim, sabe quem é o principal concorrente de vocês? É o menino de 6, 7 anos. Por quê? Porque ele já está dentro dentro da tecnologia. Então, ele vai aprender muito mais rápido. O que você demorou 1 ano para aprender, ele vai aprender em 2 semanas. Então, vai ser tudo muito diferente. Então, se a pessoa não estiver buscando trabalhar com a tecnologia, entender a tecnologia, e quando eu falo isso, não só no setor de TI, em qualquer setor que a pessoa vai... Eu já tive alunos, por exemplo, que foram trabalhar com design de sobrancelha, não, foram trabalhar com estética, e lá tinha vai fazer uma aplicação de Botox, vamos ver no computador como é que fica antes. Então, ele já tinha esse recurso a favor dele. Então, gente que saiu da ETEC, que era técnico, foi fazer engenharia, chegou lá, teve que aprender a mexer no AutoCAD, fazer uma planta no computador, ele já tinha tudo isso. Então, ele já sai à frente de muitas outras pessoas que não tiveram acesso a esse tipo de tecnologia antes, né? Há professores que não gostam de trabalhar com projeto. Tem a ideia que para alcançar os objetivos é muito demorado. O que você fala para esses professores que pensam desse jeito? É assim, eu acho que quando a gente trabalha com um projeto, a gente fala em interdisciplinariedade, né, que é juntar todas as matérias, que é o correto, né, principalmente na minha área é o correto. Nós temos um problema aí que depende muito da equipe. Se a equipe não tiver uma consciência de todo e ela quiser trabalhar individualmente, os professores quiserem trabalhar individualmente, dificulta todo o processo. Mesmo um professor querendo trabalhar individualmente com um projeto dele. Por quê? Querendo ou não, o projeto dele vai também afetar outros conteúdos, vai trabalhar com outros conteúdos. Se você não tiver um apoio do outro professor, direto ou indiretamente, o projeto não acontece. Então, no meu caso de aplicativos mobile, eu dependia do professor que dava banco de dados, dependia do professor que deu algoritmos, eu dependia do professor que deu design digital. Então, se não há uma consciência de que vamos trabalhar todos juntos para tentar atingir um objetivo que é formar o melhor profissional no mercado, no meu caso, né, que é ensino médio técnico, a coisa não que não sai, mas vai ser extremamente difícil. Eu acho que vale a pena dar trabalho, tudo dá trabalho. Se a gente for parar para analisar, tudo dá trabalho. Só que assim, o resultado
é garantido. Quando você se dedica e o aluno vê que você se importa, que o objetivo seu nada mais é do que deixar ele ter realmente aquele conteúdo fixado, ele também participa do projeto, ele vai junto com você. Então depende muito do professor. Eu acho que vale a pena, né, para quem de repente acha que isso é trabalhoso, não, porque eu vou perder horas do meu descanso para poder fazer isso. Eu acho que dá trabalho a primeira vez, depois que você formata o projeto, já sabe como funciona, o resto vai sozinho. Você pode falar o passo a passo de criar um projeto? Vou falar aqui voltado à área de TI, tá? Especificamente a área que eu ministro aulas. Então, primeiro a definição, né, o tema. Então a gente escolhe, pode ser desenvolvimento de um site, pode ser desenvolvendo um aplicativo de celular, pode ser desenvolvendo um programa, um chatbot para a pessoa poder se comunicar e ser atendida por um comércio. Então a gente vai, nesse momento, determinar qual vai ser o tema, né, qual é o nosso objetivo, e esse objetivo tem que ficar claro. Depois que esse objetivo ficou claro, o que nós chamamos dentro de TI de levantamento de requisito, né? Que seriam para o pessoal que não é da área de TI, levantar os detalhes a respeito do projeto. Qual a real necessidade? Porque muitas pessoas acham que eu montar um site, eu estou dentro da tecnologia, ou eu estou dentro da informática, e não é assim. Nada se faz sem objetivo. Então, a gente vai analisar os objetivos. Então, a grande maioria dos alunos, a gente trabalha com um projeto nesse sentido, baseado em estudo de caso. Então, passamos estudo de caso, onde tem maiores detalhes. Feito o levantamento de requisitos, nós fazemos as definições. Depois das definições, criamos a documentação, lembrando que isso, até para ficar uma forma melhor de trabalho, é feito geralmente em grupos ou em duplo, ou em grupos de 4 pessoas, né? Porque é um trabalho considerável, né? Depois que são feitas as definições, nós fazemos a documentação. Feita a documentação, a prototipação, que nada mais é que desenhar aquilo que você vai fazer no computador, porque é o que eu falo para os alunos, não adianta você sentar para fazer alguma coisa se você não projetou antes. Você pode passar 6 meses lá, não vai sair nada. Então eles fazem esse desenho, seja do aplicativo, de um programa, de um site, e aí vai para a mão na massa. Aí eles têm o objetivo de entregar aquela ferramenta com um prazo determinado, que é mais ou menos a metodologia de trabalho do mercado. A gente tenta trazer o máximo do que está rolando no mercado para dentro de sala de aula, para quando ele for contratado, for para o primeiro emprego, ele já ter uma noção de como aquilo funciona, né? Então a gente tenta preparar da melhor forma para colocar alguém no mercado realmente preparado e não alguém com diploma na mão, que tem uma diferença gigantesca, né? Ter um diploma não quer dizer que você seja preparado para o mercado. Então a gente tenta trabalhar as principais metodologias, então Scrum, Agile. Então algumas metodologias não são só para a área de TI, a área que ele for trabalhar vai ser utilizada aquela metodologia. Então a gente tenta preparar aquele profissional da melhor forma possível, né? A gente sabe que de 40 alunos não terão 40 programadores, mas a nossa esperança é essa, né? Então a gente trabalha para que isso aconteça. Mas a gente sabe que vai sair um esteticista, vai sair um engenheiro, pode sair um médico, vai sair um psicólogo, vai sair um psiquiatra, mas dentro do que se propõe o curso, a gente tenta formar o profissional da melhor. E outra, informática ele vai praticamente utilizar em qualquer área, né? A área que ele escolher vai ter informática lá, ele vai se deparar com informática. Hoje não tem como não ter um computador e uma internet para trabalhar. Você falando isso, eu lembrei de uma aluna do ensino médio, eu reclamando, eu dava aula no estado, e eu estava reclamando porque alguns alunos não queriam fazer lição. Aí a aluna falou assim para mim: professora, seria muita pretensão sua ter 100% de alunos fazendo atividade, porque se todos forem administradores, médico, professor, quem vai limpar o chão? Ela falou assim para mim. Aí eu fiquei quieta, e ela continuou, ela falou assim: quem vai limpar o chão são esses que não estão fazendo atividade. O paralelo que eu traço com os alunos é assim, é igual o filme Matrix. Você tem a pílula azul para a realidade ou a pílula vermelha para continuar vivendo essa ilusão que você vive. Qual que você quer tomar? Então, a educação ela é uma via de mão dupla.
O professor tem a parte dele, mas o aluno também tem que participar do processo, senão não adianta nada. É o que a gente fala, né? A gente tenta trazer o aluno ao máximo junto com a gente dentro de sala de aula, mas tem aluno que, infelizmente, vai tomar a pílula contrária, ele vai querer viver aquela realidade dele até a hora que cair a ficha, a hora que ele tiver uma família, a hora que ele tiver filho, a hora que ele tiver numa situação difícil, que aí ele vai ver aquele amigo dele que realmente estudou, que se dedicou, como nós temos lá diversos exemplos de alunos que hoje estão na Alemanha, alunos que estão passando em processo seletivo para poder estudar nos Estados Unidos. Então ele começa a ver, ele fala, opa, é o que eu falo para os meus alunos, eu falo assim, olha, eu posso ser espelho, mas nunca exemplo, porque eu particularmente nunca gostei de estudar, eu era da área de TI, da parte de suporte, helpdesk, comecei com treinamento, e a hora que eu entrei nesse mundo da educação, ainda como especialista, né? Não como, eu não me considerava docente, eu considerava o especialista que dava a parte técnica. Eu falei para eles, a partir do momento que caiu a ficha que era aquilo que eu queria, aí sim, eu vou me profissionalizar. De que forma? Fazendo especializações, fazendo mestrado, fazendo curso de atualização, fiz pedagogia, porque eu queria entender como é que é o processo da aprendizagem, porque não adianta nada. Se você não entende que uns aprendem ouvindo, outros aprendem escrevendo, você não consegue ministrar. E outra, o professor, quando entra em sala de aula, ele não tem, geralmente, esse feedback da direção, nem mesmo da família do aluno. Você pega um aluno com TDAH, por exemplo, TDAH, né, com dificuldade de aprendizagem diversa, você só vai descobrir na aula. E aí, muitas vezes, é tarde, porque o aluno acaba passando por preguiçoso, aquele cara que não quer aprender, mas ele tem um problema por trás disso. Inclusive, teve uma história, no meu início de carreira na educação, na qual eu tinha uma aluna que toda aula ela entrava, sentava na frente, ficava fixamente olhando para a minha cara. E eu falava, mas será que eu falei alguma coisa errada? Eu não tinha essa experiência, né, de docência, eu só fazia treinamentos. E eu falava, aquilo me incomodou, foi me incomodando, ela me encarando. E um dia, acabou a aula, eu falei, eu posso conversar com você? Falou, pode, professor, posso conversar sim. E aí, quando eu fui conversar, eu descobri que ela não enxergava. E aquilo foi um balde de água fria. Você tem que repensar, não é isso não. Você tem que começar a analisar caso a caso. A educação, a sala de aula, ela não é um conglomerado de pessoas iguais. Você tem que começar a trabalhar individualmente. Claro, dá para fazer isso com 40 alunos? Não. Mas aqueles casos mais gritantes, você tem que tentar da melhor maneira trazer para você e tentar ajudar eles na medida do possível. É o que eu falo, educação é se importar, né? Às vezes a gente pega um professor recém-formado, que a aula dele é muito mais empolgante do que um professor que está há 30, 40 anos. Por quê? Porque ele sabe que se ele não agradar a turma, se ele não conseguir levar a turma com ele, eu ouvi isso de muitos professores, eles falaram para mim, a sala se ganha no primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula você ganha ou perde a sala. Depende da sua conduta, como você aborda, e você, quando começa na carreira, não sabe de nada disso. E aí, através da parte pedagógica, da especialização, que você vai entendendo que não dá para trabalhar da mesma forma com todo mundo. Cada sala é uma sala, cada geração é uma geração. O pessoal que eu dei aula em 2010, não tem, a forma como eu dei o conteúdo para eles não tem nada a ver com como eu vou dar em 2021, que você tem que ser um profissional novo a cada dia. A gente sabe que não é uma realidade para todos os professores, né? Mas eu, particularmente, tento sempre buscar a melhor forma aí de tentar passar esse conteúdo para os alunos de uma forma que seja efetiva, né? De que eles consigam levar isso para a vida deles e não só uma coisa que eu vou falar em sala de aula que vai entrar no ouvido e sair pelo outro. Então, trazendo exemplos práticos do dia a dia. Olha, mas sua tia que vende trufa tivesse um aplicativo de celular, como ela gostaria que fosse? Então, sempre tentar trazer, fazer um vínculo com a vida real, para que eles consigam desenvolver coisas, que é o que eu falo para eles. Não adianta você querer desenvolver um software de direito se você não é advogado. Então, você tem que ter a maior interação possível em relação àquele assunto, você tem que ter assessoria a respeito daquele assunto. Então, eu acho que é extremamente válido, né? Eu acho que o se importar hoje, né?
Eu acho que antes de qualquer coisa, o se importar é que faz a grande diferença. Concordo com tudo isso que você falou, na questão das crianças, elas não são todas iguais, e cada uma tem o seu tempo de aprender, e o professor ele tem que respeitar o tempo de cada criança, de cada estudante. É igual existe uma charge que passa na internet que bota um macaco, um elefante, uma baleia para subir uma árvore. É óbvio que o macaco vai passar na frente de todo mundo. Então não adianta achar. Eu, particularmente, sou contra a prova. Eu acho que prova é só mais uma metodologia de avaliação. Eu acho que eu já vi diversos casos que o aluno desempenhou o papel, fez os exercícios, mas chegou na prova, ficou nervoso, deu branco e não fez nada. Quer dizer que eu devo dar 0 para esse aluno porque ele não fez nada? Não, eu tenho que avaliar todo o processo dele até o final. Não adianta dar uma avaliação e achar que isso vai determinar se ele sabe, se ele não sabe. Então, eu já tive situações do aluno que tirou 10 e não sabia nada, que ele se preparou para aquele dia e depois aquilo sumiu da cabeça dele, e o aluno que o pouco que aprendeu até o final, ele sabia aquilo até o final. Então, acho que hoje nós temos um problema do ensino conteudista, né? Muito conteúdo, muita apostila, principalmente a gente vê isso no ensino particular. Então, você, olha, hoje eu tenho que dar isso, semana que vem eu tenho que dar aquilo, e o aluno, ele não é um computador que você bota um chipzinho na cabeça dele e ele vai acumulando informação. O aluno só aprende o que lhe interessa. O que não interessa, ele aprende antes da prova, e é a mesma coisa. Eu falo para os meus alunos, eu falo assim, o Teorema de Pitágoras, por que vocês aprenderam o Teorema de Pitágoras? Ah, não sei, professor. Então, por isso que você não aprendeu. Se você sabe, a partir do momento que você sabe o porquê você aprendeu algo, você aprende. A partir do momento que um professor vira e fala para o aluno, você aprendeu porque está na mente, eu tenho que dar isso para você, ele vai desconsiderar, aquilo ele vai aprender não, que ele não aprendeu, né? Ele vai memorizar aquilo durante 2, 3, 4, 5 dias e aquela informação vai sumir posteriormente. E a gente vê isso muito na preparação para Enem, preparação para vestibular, que é aquele ensino conteudista para o cara decorar aquilo naquele curto espaço de tempo, e muitas vezes ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, não passa. Por quê? Porque a aprendizagem ela é aos poucos e ela é um processo contínuo. Ela não é em 6 meses, ela não é em 1 ano. Então, tudo tem um preparo. Inclusive, eu converso muito com o pessoal do ETEC que uma das matérias que deveriam existir é ensinar o aluno a estudar. Estudar não é abrir um livro e ficar lendo. Cada aluno tem um processo de aprendizagem. Eu mesmo tenho problemas de aprendizagem. Até eu fui entender que eu tinha esses problemas com 26, 27 anos de idade, quando eu já estava na faculdade. Aí, quando eu descobri o meu processo de aprendizagem, tudo ficou mais fácil. Então, eu, por exemplo, eu tenho que estar num lugar extremamente silencioso, sem barulho nenhum. Se tiver uma conversa do meu lado, eu particularmente já não aprendo. Então, assim, do jeito que eu aprendo, da forma que eu aprendo desse jeito, tem aluno que consegue aprender no meio do barulho. Só que a gente tem 40 alunos lá, né? E a gente não sabe como é que cada um aprende, e o professor, eu acho que tem que ir lá cavar e achar aluno problemático. Se você cavar um pouquinho, você vai ver que a família tem lá algum problema. Então, quanto mais fundo você vai cavando, mais a raiz do problema você encontra. Então, muita gente não tem tempo, mas aqueles casos que se destacam, a gente vai atrás e tenta ajudar da melhor forma, né? Se você fosse escolher uma profissão, você escolheria hoje ser professor? Sim. Continuaria, apesar de que eu tenho formação em música, eu fiz o curso de produção musical, é uma paixão que eu tenho já há muito tempo, mas como meu pai dizia, não dá dinheiro. Então, vá buscar alguma coisa que te sustente primeiro, depois você faz o que você quiser da sua vida. Mas não deixaria deixaria de ser professor, não. Foi meio que uma paixão tardia que não tem volta, né? Aquela paixão para a vida inteira. O que é ser professor nos dias de hoje? Ser professor no dia de hoje, primeiro, um ato de heroísmo, né? É um ato de heroísmo. Eu acho que tudo luta contra. Tudo luta contra. O sistema luta contra, o governo luta contra, algumas famílias lutam contra, alguns alunos lutam contra, e o professor é como eu posso dizer,
do livro de Cervantes, Dom Quixote. O professor é o Dom Quixote. Ele fica lutando contra moinho de vento a todo tempo. E tanto que tem muitos que não aguentam, né? Tem muitos que desistem no meio do caminho, mas eu acho que é mais a questão de definir um método de trabalho, uma metodologia de trabalho, ter consciência que você, apesar de trabalhar para mudar o mundo, em certas situações você não vai conseguir, e tentar não se frustrar com isso, porque, e eu falo isso porque no meu primeiro ano de docência era muito frustrante você preparar uma aula, você trazer coisas novas para a sala de aula e no final o resultado não ser o esperado. Então, até você entender que a aprendizagem é um processo, que alunos aprendem de formas diferentes, que eu não posso avaliar o A como o aluno B. Então, eu acho que até em relação ao preparo do professor, né, eu acho que é uma coisa que deveria ser a parte psicológica, principalmente do professor, para que ele não se frustre tanto, porque senão ele acaba achando que o problema é ele, e muitas vezes não é, né? Então, eu acho que, em relação até a parte de preparação do professor, eu acho uma coisa extremamente importante e que não tem na preparação do professor é trabalhar com alunos especiais. Então, eu acho que o professor deveria ter, na sua preparação, essa questão de trabalhar com aluno deficiente visual, trabalhar com aluno deficiente auditivo, e não ser uma especialidade dentro da área de educação. Ah, eu tenho um tradutor de Libras. Então, eu tive já diversos problemas na universidade com tradutor de Libras, porque eu falava termos técnicos e ele não conseguia traduzir, porque ele não era da área, ele não tinha... Aí eu tinha que falar, olha, isso é isso, ele significa isso, isso, isso. Ah, não, isso eu consigo traduzir. Então, eu acho que se o professor também tivesse essa preparação, né, o Estado, o poder público oferecesse essa preparação para o professor, eu acho até a parte psicológica, né, de saber trabalhar com um aluno, de repente, problemático, porque todo aluno problemático, se você cavar um pouquinho, você acha onde é o problema. Então, é o que eu falo, é o se importar, né? A partir do momento que o aluno percebe que você está se importando com ele, e quando eu falo se importar, não é, não, agora vai ser um coitadinho, eu vou passar a mão na cabeça, eu vou privilegiar. Não, é tratar como os outros alunos, é tratar com respeito, ser firme, porém entender que ele apresenta algumas dificuldades que os outros alunos não têm, né? Então, eu acho que tem que ser mais ou menos esse caminho. Você pode deixar uma mensagem para os professores, alunos? É o que eu falo sempre para os meus alunos, né? Só existe uma pessoa no mundo que pode impedir o seu progresso, e é você mesmo. É você mesmo. Se você tiver em mente que você não vai conseguir, nem vá, porque você já não conseguiu. Você já colocou na sua cabeça que você não vai conseguir, e você não vai conseguir mesmo. A partir do momento que você começa a mentalizar, você ter pensamentos positivos, não, eu vou conseguir, eu posso, eu consigo, a pessoa consegue, só depende dela, tudo só depende dela, tanto para o bem quanto para o mal, só depende efetivamente dela. Então é o que eu falo, o único cara que pode te impedir é aquele que você vê no espelho de manhã quando você vai escovar seus dentes. Se você tiver de bem com ele, vocês combinarem que vocês vão atingir um objetivo, a sua vida é só sucesso. A partir do momento que você não está de bem com aquele cara que você está vendo e você tem pensamentos negativos, esquece. O caminho é ladeira abaixo. Tem mais alguma coisa? Convidar o pessoal aí para, se me permite, o pessoal quiser ver os programas lá, curtir a Escola FM, né? Quem quiser, só colocar lá no navegador escolafm.com, ver lá toda a nossa programação. Se quiser apoiar, se quiser participar, professor que quiser participar, até a professora Josi está convidada, se quiser participar da nossa programação, a gente está abrindo portas aí para todo mundo, porque eu acho que para trabalhar com educação tem que falar com os principais interessados, né? Não é governo que vai definir o que é certo e o que é errado. Eu acho que os interessados são os professores, gestores, diretores de escola, alunos, pais de alunos. Eu acho que esse pessoal chegar num consenso, a gente consegue atingir o objetivo muito mais do que eu acho que não está atingindo hoje, né? Na grande maioria dos casos. Quem quiser ver o programa o Sala dos Professores, nós estamos no Spotify, né? Então, só colocar no Spotify Escola FM. Estamos praticamente em todas as plataformas de streaming aí, né? O nosso podcast, que é um programa da rádio. Quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, eu estou lá no LinkedIn, professor Fábio Eduardo dos Santos. Estou lá no Instagram também e no YouTube. Só colocar professor, prof, né? Abreviado, Fábio Eduardo dos Santos. Só ver o meu canal. Lá eu tenho
videoaulas. Então, até para poder apoiar os alunos nessa pandemia, eu peguei o meu curso de desenvolvimento inteiro, em exemplo, banco de dados. Eu peguei o curso inteiro e coloquei em videoaulas. Então, está ajudando muita gente que nem de São Paulo vai lá, tem dificuldade e acompanha os conteúdos. Então, quem quiser também, lá eu falo sobre, tenho cursos praticamente de desenvolvimento, banco de dados, aplicação mobile, parte de segurança da informação, que é uma das minhas especialidades. Então, é só me procurar lá. E também só entrar em contato. Quem quiser entrar em contato aí, Fábio EDS, né? E de elefante, D de dado, S de sapo, @hotmail.com. Me manda um e-mail lá e a gente bate um papo, conversa, porque é com a troca que a gente aprende, né? E a gente é um eterno aprendiz, a gente nunca deixa de aprender. Muito obrigada, Fábio, por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Até mais.